E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá na hora do alerta, tá na hora do desastre ambiental, tá? Nuclear ambiental aqui no Japão. Por que disso? Tá? Todo mundo deve se lembrar, eu acredito, de Chernobyl. Tá? Você vê que Chernobyl já está há mais de 30 anos com aquela radiação miserável lá. O Japão já está há mais de 10, tá? Com essa radiação aqui. E saiu uma matéria agora que, entre aspas, tá? Eles já estão alertando que pode estar havendo vazamento de água radioativa para o solo. E nisso, o que vai acontecer? Se chegar nos lençóis freáticos daqui do Japão, vai contaminar a água, né? Contaminar a água, o solo, dependendo, já está contaminado. Claro que eles não vão falar isso abertamente. É questão de analisar os fatos. Vamos analisar juntos os fatos, tá? E, como é que se fala assim? São palavras da TEPCO. A TEPCO é a agência, né, que administra as usinas de Fukushima, as usinas nucleares de Fukushima. E ainda tem gente que defende essas usinas nucleares. Ó, só para vocês terem ideia, tá? Houve a eleição para primeiro-ministro, 3 dos 4 candidatos, tirando a Noda, tá? Eles eram a favor da usina nuclear, tanto que na época o Taro Kono era a favor, o Kishida é a favor, a Sanai lá, a Takaichi era a favor também. E você vê a caca que dá. E é por muitos anos, e dependendo dessa coisa ainda vai durar mais anos ainda. Porque presta bem atenção nessa matéria que saiu, tá? Como medida para reduzir a água contaminada da central nuclear de Fukushima Daiichi, foi-se criado uma parede de solo congelado. Sim, na época lá já tem um certo tempo que eles falaram que ia criar isso mesmo, que congela o solo ao redor do prédio e suprime o fluxo das águas subterrâneas. Verificou-se que a parede atingiu uma temperatura de 10 graus ou mais. A TEPCO está investigando a causa, dizendo que não afeta a função de suprimir o influxo das águas subterrâneas. Então, o que isso quer dizer? Que eles criaram essa parede congelada, essa parede de solo congelado, para quê? Para evitar que a água de fora entre para dentro da usina e seja contaminada. Isso de fora para dentro, tá? Só que nada garante que a base ali, tá, esteja intacta. Eu falo isso porque todo mundo viu o tsunami que deu, o aguaceiro que deu ali, você acha que não dá diferença no solo? E aí? Mas supondo que a base da usina está beleza, eles criaram aquela parede em volta, tá? Mas será que aquela parede pegou o limite certinho para não vazar água para o solo? Aí que está o problema do negócio. Mas continuando aqui. A parede de solo congelada é uma das medidas para reduzir a água contaminada. Não é para barrar, não é para parar. Era para reduzir a água contaminada, tá? Um tubo foi colocado ao redor do prédio da usina nuclear de Fukushima Daiichi, tá? Então você vê que ele é redondo. Se a base for quadrada, ainda vai ficar certos pontos sem proteção, tá? Só você desenhar um quadrado ali, tá? E colocar um círculo em volta, você verá que existem partes sem proteção, a não ser que eles tenham feito a base redonda, o que eu duvido muito, mas de qualquer maneira, tá? Um tubo foi colocado ao redor do prédio da usina nuclear Fukushima Daiichi e um líquido de 30 graus abaixo de zero é derramado para congelá-lo e criar a parede de gelo. Um mecanismo para evitar que as águas subterrâneas é bom, né? Subterrâneas fluam para dentro do prédio. Então eles queriam, a ideia inicial era impedir que a água de baixo fosse para cima e contaminasse ali dentro, né? Aí nisso a água contaminada ia descer para aquele fluxo de água que entrou ali. A ideia inicial era essa. A TEPCO instalou um termômetro na parede de solo congelado para medir a temperatura do solo, mas em algumas áreas localizadas na montanha da unidade 4 da
central nuclear de Fukushima Daiichi, a temperatura abaixo de zero aumentou. Isso significa que a temperatura estava acima dos 0 graus desde meados do mês passado, porque fez um calor miserável, né? Então, para um líquido lá que a ideia era menos 30 graus a chegar a zero, já deu uma mudada, né? O local onde se constatou o aumento da temperatura, houve dias em que a temperatura ultrapassava os 10 graus e a profundidade de 1 a 4 metros. Então você vê que houve locais que descongelou, basicamente. Então essa temperatura, dependendo, a água já não vai se manter congelada ali e não vai evitar o vazamento. Aí já começa a caca, tá? A partir daqui preste atenção, tá? A espessura da parede de solo congelado é de cerca de 10 metros, espessura, tá? Esse aqui. E a TEPCO afirma que a diferença no nível da água entre o interior e o exterior da parede não muda significativamente. Não muda significativamente é diferente de não mudar. Então houve uma mudança, então houve um vazamento. Tá. E não afeta a função de suprimir o influxo da água subterrânea. Então não afeta o problema de baixo para cima. Só que o problema está ao contrário, é de cima para baixo. E não são águas que estão entrando, são águas que estão saindo e penetrando no solo. Entende a diferença? Continuando aqui. Depois disso foi dito, tá? Preste muito bem atenção nas palavras da TEPCO, não é minha, tá? Nas palavras da TEPCO. Existe a possibilidade de que a água vazou devido a rachaduras no canal de drenagem que cruza a parede e o solo congelado. E foi para a parte congelada. E nisso a temperatura acabou subindo, né, naquele local. Então o que aconteceu? Vazou água. Para um bom entendedor, 2 palavras basta. Então houve o vazamento de água ali. Só que eles já colocam dessa forma que existe a possibilidade, porque não tem como eles checarem. Eles teriam que colocar um robô ali, alguma coisa com câmera para ir lá para dentro, né? Só que dependendo do calor da água radioativa ali, não aguenta, né? Aí nisso não tem como se verificar. Então por isso que eles falam, existe a possibilidade. Mas se houve o aumento da temperatura naquela parede congelada ali, alguma coisa aconteceu. Ou eles não jogaram líquido para congelar, deram mole, ou vazou água. Aquela água radioativa continuou pegando e vai esquentando. Que para você esquentar algo a menos 30 graus negativos para mais de 10 positivos, alguma coisa aconteceu e foi uma mudança muito grande. Então, dependendo, está havendo desastre ambiental. Lá pro lado de Fukushima está vazando a água de dentro para fora, porque vou ler até de novo ali, tá? A diferença no nível da água entre o interior e o exterior da parede não muda significativamente. Não muda significativamente a diferença da água, tá, de dentro e fora. Mas houve uma mudança. Você vê que ele falou que não muda significativamente. Não mudar nada é diferente de mudança significativamente. Então houve algo significativo ali. Só que para eles não consideram como algo significativo. Mas houve a mudança na quantidade de água. Isso é fato. Tá? E existe a possibilidade de que a água vazou devido às rachaduras no canal de drenagem que cruza a parede do solo congelado e foi para a parte congelada, né? Então tem um canal ali, se houve, como é que se fala? Tem um canal que faz a drenagem da água, por exemplo, e houve rachaduras nesse cano, e com essas rachaduras nesse cano, tá, vazou a água ali e pegou na parede de água congelada. E aquilo, como está dentro do solo, o que isso quer dizer? Solo contaminado, pô. Não precisa ser muito inteligente para sacar um negócio desse. Então o que está acontecendo de forma silenciosa? Que os caras estão, desastre ambiental no Japão.
Então, eu sugiro a você, tá? Caso você mora aqui no Japão, evite produtos de Fukushima. Se já estão jogando água contaminada no mar, tá? Eu falo isso porque a TEPCO, ela tem um histórico assim meio grave de várias infrações, tá? A TEPCO vira e mexe, o governo cai matando em cima dela porque ela causa infrações, ela pratica certas infrações. Aí depois vem a público, só fala Gomenasai, e fica por isso mesmo, tá? Só que nessa história do Gomenasai aí, muita gente já se lascou. Tá, então nessa brincadeira toda aí, ó, tá aí, tá? Tanto que eles fizeram um plebiscito tempo atrás, lá pro lado de Fukushima, né? Porque os moradores estão querendo voltar para casa. Só que eles falaram, vocês não podem voltar para casa ainda, o nível de radioatividade está muito alto ainda. Se vocês voltarem para casa, alguma coisa vai acontecer com vocês. E aí? E você vê que tem mais de 10 anos. E agora, com essa caca que tá aí, que ninguém sabe, não dá para mensurar o tamanho da extensão do vazamento, até porque que eles falam, né, que vazou, né, existe a possibilidade da água ter vazado, tá? Só que e aumentou a temperatura da parede. Só que para aumentar a temperatura da parede tem que ter vazado, é muita coisa. É só fazer a experiência dentro da geladeira de vocês aí, no freezer de vocês, dá para vocês sacarem. Não precisa ser muito inteligente. Que se você jogar a água de uma temperatura diferente num algo congelado, ele vai começar a descongelar. E para subir acima de 10 graus, ali para algo que era menos 30 graus, tem que ser muita coisa. Não é da noite pro dia que isso acontece. Então, de grão em grão a galinha enche o papo. Então vai vazando, vai vazando, vai vazando. Quanto já não contaminou o solo ali? Só que tá todo mundo, ó. Shh. Porque se criar mais alarmismo no povo, o que vai acontecer? E nisso que a comunidade internacional vai cair matando em cima do Japão. Eu não sei o que como é que se fala? Aquela parte reguladora internacional que estava olhando a usina de Fukushima jogar água no mar, o que ela está fazendo? Porque se sai uma notícia dessa e ela não faz nada, o que acontece com o Japão? O que acontece com essa entidade internacional que regula a energia nuclear? Mas de qualquer maneira, tá, são coisas que nós não temos como conter, nós não temos como fazer algo. A única coisa que nós podemos fazer é ficar longe de produtos de Fukushima e de preferência ficar longe daquela área de Fukushima. É a única coisa que nós podemos fazer. Porque de resto, nós não temos grandes poderes para fazer mais nada. Você vê que mais de 10 anos se passaram, eles não desmantelaram a usina, eles não conseguem dar um fim naquilo, e o tempo vai passar. E com essa água vazando todos os dias, de grão em grão, a galinha enche o papo e vai aumentar a radioatividade no solo ali. Aí daqui a pouco que o troço vai chegar num tal ponto que não vão conseguir esconder, e aí? Aí já é tarde. Aí é aquela velha história assim, Gomenasai, fizemos merda. Fez. Só que aí ninguém deu multa para esses caras, ninguém vai comer cadeia, e o povo vai, se lascar. Como foi uma capa que eu coloquei ali, top. Vai se lascar, pô. Vai fazer o quê? Então já fica o aviso aqui, tá? Aquela velha história, para um bom entendedor 2 palavras basta. Então se você mora aqui no Japão e tem um pouco, como é que se fala assim, quer se cuidar, fique longe dos produtos de Fukushima, tá? Pelo menos dos produtos de Fukushima ali, daquela parte que tem a usina nuclear ali, porque tem a usina nuclear, tem várias cidades perto ali, e tem muita vila pesqueira também. Então tome cuidado e fique longe desses produtos. Conselho que eu dou para vocês. Japonês, você está boicotando a economia de Fukushima. O que você prefere? A economia de Fukushima ou a sua saúde? Você escolhe. Tá? Eu falo isso porque vira e mexe eu recebo uns e-mails, assim, umas mensagens assim, com esse tipo de teor, para você ver como é que o canal aqui é odiado nessa parte, tá? De querer fazer prevenção e mostrar certas notícias, mas fazer o quê? Tá? Vida que se segue.
tá? Então, como eu já falei, eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso discutir com ninguém, porque a verdade vem à tona, é só dar um tempo. E se o próprio governo, se a própria NHK, que essa matéria saiu na NHK, tá? Se a própria NHK, que é a televisão do governo, já está soltando esse tipo de matéria, onde tem fumaça tem fogo, nego. E aí? Então, é se preparar, tá? E se cuidar. Cada um que faça o seu melhor. Eu já estou trazendo, como é que se fala assim, o aviso para você. Aí vai de cada um, tá? Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.